Olha aí, pessoal, o IGPM, o Índice Geral de Preços, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, não é o IPCA, que é do IBGE, é o índice oficial que o governo usa, não. É o índice medido pela Fundação Getúlio Vargas, que eventualmente eu trago aqui no canal, às vezes só uma parte dele, enfim, né? Eu gosto da metodologia aí, acho mais interessante, inclusive, do que o próprio IPCA, e não é à toa que esse índice aqui é muito usado para reajuste de contratos e coisa assim, reflete mais a realidade global da economia do país aqui no caso, né? Então, ele atingiu o patamar absurdo de 0,61% no mês de julho, meu amigo. Tá acabando agora o mês, já tem esse patamar aí. É menos do que o mês anterior, o que não significa muita coisa, porque junho teve uma aceleração absurda desse índice, é apenas uma desaceleração, portanto, mas superou as projeções que foram feitas, né? Não tem jeito, todas as matérias econômicas estão piorando as projeções nesse governo Lula, uma coisa impressionante. Vamos conversar então sobre esse índice e, melhor do que isso, vamos olhar de maneira macro, um espaço de 12 meses para ver como esse índice tem caminhado, qual tendência que nós estamos seguindo. Já adianto para você, não é uma boa tendência. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, as projeções aqui do mercado estavam apontando para algo em torno de 0,47%. Então, o índice veio muito pior do que as projeções, mas muito pior mesmo. O pessoal errou feio nessa aí, né? E foram muito otimistas com a economia brasileira. Então, é um resultado que não é tão ruim quanto o do mês de junho, obviamente, porque teve naquele mês, né, o índice aumentou 0,81% e, na verdade, maio foi ainda pior, 0,89%, né? Mas ainda assim é muita coisa, um índice bastante incômodo de maneira geral, e o acumulado dele é realmente o grande problema aí, né? Então, o pessoal faz a comparação aqui, eu vou fazer essa comparação também daqui a pouco com vocês, né? Mas esse índice é composto por outros 3 subíndices, né? E cada um tem um peso diferente aí e tudo mais. Então, o índice de preços ao produtor amplo subiu 0,68, subiu menos do que no mês anterior também, de maneira geral, foi isso aí, só que subiu pra caramba, né, meu amigo? Olha, faz uma conta, até desse índice global 0,61 extrapola isso aí para 12 meses, vai dar mais de 7% de inflação em um ano, muito mais do que o centro da meta, muito mais do que o teto da meta, inclusive estabelecida pelo Banco Central, com aquela ressalva, obviamente, que eu já fiz, de que esse não é o índice usado pelo Banco Central, né? O índice que é usado pelo governo é o do IBGE, aí o Márcio Postman tá lá com o martelinho dele para trabalhar e fazer a coisa funcionar. Mais um motivo para eu preferir esse índice do que o próprio IPCA, né? Já o INCC, aliás, o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, aumentou 0,30%, menos também do que o mês de junho. Chama a atenção aqui de forma assim, satisfatória, vamos colocar, para o consumidor final, especialmente as pessoas mais pobres, uma queda aqui no grupo alimentação, né, que caiu 0,84%. É uma boa notícia? Com certeza. Não chega nem a reverter o patamar do mês anterior. Ok, né? Porque subiu tinha subido 0,96% no mês de junho, né? Então, se quer reverter aquele aumento, mas é sempre melhor cair, ainda que nem tanto quanto subiu, do que continuar subindo indefinidamente, né? Nessa altura do campeonato, o que vier de positivo aí já é lucro. Agora é importante frisar que isso aqui demonstra também a tendência de forma geral, né? O preço dos alimentos caiu nesse mês, beleza, está subindo de forma constante. Se você puxa o olhar macro, você vê que está tudo mais caro do que antes, né? Teve agora, nessa semana, a promoção de ovos aqui, né, na minha cidade, a cartela com 30 ovos a R$ 13, que é um preço
muito bom para os patamares atuais, mas lá em 2019, isso aí, né, promoção boa de cartela de ovos era R$ 7,00, 30 ovos, né? Então, é esse longo prazo que a gente tem que olhar para ver o quanto as coisas estão se deteriorando, né? Mas voltando aos componentes do índice do IGPM, tem também aqui o INCC, que é direcionado para a construção civil, também teve alta aqui, 0,69, e também uma alta inferior ao patamar de junho. Uma coisa que é preciso colocar aqui, eu sempre falo, mas é sempre bom lembrar, né? Eu não vou falar da questão de inflação, ser aumento da base monetária, você já sabe isso aí, né? Estamos tratando de inflação aqui para fins retóricos, como esse pessoal trata aumento de preços. Mas é importante frisar que esse aumento aqui, tem muita gente que erra isso, até órgãos oficiais do governo, quando vão dar essas notícias, erram. Esse aumento menor do que no mês anterior não significa queda de preços, né? Pelo contrário, aqui onde o índice foi negativo, beleza, né? Você teve aqui, por exemplo, né, legumes caíram 8%, quase 9%, beleza, o preço caiu. Mas o índice geral está positivo, então os preços subiram de maneira geral na economia. Então, tipicamente, quando você tem um índice muito alto, e você teve em maio e junho índices muito altos, a tendência é que você tenha um índice menor depois, porque é juros sobre juros. Para subir 0,81 agora, os preços teriam que aumentar muito nominalmente, em centavos, em reais, porque viemos de um aumento de 0,89 em maio, 0,81 em junho, né? Olha o acumulado disso. Então, 0,61 agora em julho é muita coisa por conta desse acumulado que nós temos, né? E aí a gente vai para a análise, então, dos 12 meses aqui, direto no site da Fundação Getúlio Vargas, olhando os números do IGPM, né? Você pode ver a tendência aqui, começando aqui de baixo, julho de 2023, exatamente um ano atrás. Olha a tendência, você tinha uma deflação na terminologia desse pessoal, né? Uma queda de preços, 7,72% de redução de forma geral nos preços. Mas isso aqui já em meados do governo Lula, depois daquele bom primeiro semestre, que foi mais uma herança do carrego estatístico do governo anterior do que méritos do governo Lula, absolutamente. Tivemos lá a super safra e tudo mais. Aqui já começou a ficar ruim a coisa. O início do segundo semestre de 2023, quando a economia brasileira cresceu zero, não cresceu absolutamente nada, andou de lado. Tenho para mim, inclusive, que o IBGE suou a camisa para conseguir entregar esse resultado zerado. Tenho para mim que foi recessão técnica, queda no terceiro trimestre, queda no quarto trimestre também. Então aqui a gente começa a ter a reversão desse cenário. Ainda são percentuais negativos, mas olha como eles vão caindo, né? Sucessivamente tem uma leve recuperação no início deste ano para depois alcançar o patamar positivo em junho e julho, né? Isso vale tanto para os valores aqui mensais quanto para o acumulado. Esse acumulado aqui é importante porque ele dá uma visão mais completa da história. Mas mesmo se a gente olhar aqui valores mês a mês, olha como estava aqui numa tendência de queda considerável, menos 0,72, e esse número foi crescendo de forma constante até dezembro, cresceu num ritmo só, deu uma segurada, uma estabilizada aqui em janeiro, fevereiro e março com deflação, mas depois a coisa desandou por completo. Olha o patamar que a gente está agora, isso aqui é assustador, né? E o gráfico aqui, inclusive, nos ajuda a ver isso de forma melhor, né? A gente tira, para fazer a variação de 12 meses aqui, né, esse acumulado, a gente tira um mês com menos 0,72 e coloca um mês com 0,61. A gente chega no acumulado de 3,82%. É menos do que o teto da meta, com certeza. De novo, terceira vez, né? Isso aqui não é o índice que o Banco Central vai usar, mas a gente está usando como parâmetro aqui. Agora, olha a tendência que o gráfico mostra para a gente, né? O gráfico aqui da evolução desse índice. Ele vinha, aqui não vai aparecer, mas ele vinha dos últimos, vamos colocar, 36 meses, numa tendência de queda. Foi caindo, 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 até chegar mais ou menos aqui em julho, foi a barriga dele, né? Aliás, acho que foi no ano anterior, ainda na época do Bolsonaro. Mas depois ele foi
subindo um pouquinho gradativamente, e isso veio acontecendo no segundo semestre do governo Lula, conforme o gráfico mostra aqui, até chegar nesse patamar em dezembro, quando deu uma estabilizada aqui, ficou mais ou menos andando de lado, caiu até um pouquinho, mas chegou aqui em março, tomou um impulso, meu amigo, e olha essa tendência que nós estamos vendo, ultrapassou a linha do valor positivo da inflação e atingiu 3,82. Agora você olha aqui na tabela, né? O próximo mês de agosto vai determinar a tendência, se ela vai se manter ou não. Por quê? Vamos ter a retirada desse mês aqui, a troca, né, desse mês negativo ainda, com deflação, por um mês que provavelmente vai ser positivo também. Eventualmente, vamos colocar 0,4%, um patamar até conservador de inflação em agosto. Nós vamos ter uma piora de 0,5 ponto percentual. Isso aqui, esse acumulado, vai para 4,3, que é mais ou menos o acumulado do IPCA hoje, né? Vai chegar bem perto do teto ali do Banco Central e vai ser uma clara tendência de aumento de preços. Isso aqui é muito mais importante no frigir dos ovos, no somatório, do que qualquer outra coisa e demonstra o problema econômico em que nós estamos metidos. A inflação está batendo na porta. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.